Olá a todos, bem-vindos a mais nosso estudo aqui da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Junto conosco está a nossa irmã Sandra. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Silvio. Possamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. E em prece, primeiramente nós agradecemos por mais essa oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui reunidos para essa atividade de estudo. E na nossa prece também nós pedimos o amparo e assistência da espiritualidade, pedimos para que possam ser criadas e mantidas as condições benéficas necessárias a essa nossa atividade, possamos ser envolvidos por uma grande quantidade de recursos benéficos, uma grande quantidade de amor, de fluidos, de energia, possam nos amparar, todos que estão acompanhando esse estudo, onde quer que estejam. E pedimos também o amparo e assistência dos irmãos mentores espirituais, os nossos irmãos instrutores espirituais, possam também nos envolver nas suas boas mentalizações, impregnadas de qualidades morais, ampliando aí a nossa capacidade de compreensão e de entendimento para os ensinamentos que serão abordados nesta oportunidade. Então, agradecidos que estamos, pelo que nós já estamos recebendo e iremos receber enquanto aqui estivermos reunidos, possamos formular a prece que o Mestre Jesus nos ensinou e pedimos para que essa prece possa subir às esferas superiores, retornando a nós em forma de bênçãos e fluidos, provendo tudo o que nos seja necessário. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. E assim, então, em nome de Deus e em nome de Jesus, declaramos por iniciado o nosso estudo, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Nosso estudo de hoje é da quarta aula da apostila do curso para doutrinador de Espírito da Liga, né? Vamos abordar aqui os trabalhos práticos mediúnicos. Vamos começar. Eu vou pedir para a Sandra, então, começar a leitura para nós. Então, começando aqui pela introdução, né, dos trabalhos práticos mediúnicos, em seguida também. Sandra, por favor, tá? Obrigada. Os trabalhos práticos mediúnicos. A prática do espiritismo deve criar a oportunidade para serem abrangidas e atingidas todas as atividades inerentes. Além do estudo individual sistematizado, seja através de curso ou grupo de estudos, participação em seminários ou congressos, leitura de obras espíritas, frequência em um centro espírita, recebimento de passes, frequência às preleções evangélicas e palestras. É necessário haver a atividade prática mediúnica, criando-se a oportunidade do intercâmbio espiritual através da mediunidade. O intercâmbio pode ocorrer com mediunidade bem preparada ou sem preparo. É conveniente dar preferência às mediunidades bem preparadas, muito embora não se consiga impedir a manifestação em mediunidades sem preparo. Tem-se que ter em mente que o intercâmbio sempre visa atingir finalidades e enfocaremos as seguintes. Finalidades para os encarnados. Tem-se
que destacar a situação do encarnado ser médium ou não. Quando é médium? O médium aparece no centro espírita pelo amor ou pela dor. A regra geral é aparecer pela dor. Quando a mediunidade aflora, causa dor, sofrimento e perturbação. Normalmente, através de alguma doença de difícil e longo tratamento, comumente como doença desconhecida. O doente, após procurar na medicina convencional o tratamento da sua enfermidade, percorrendo médicos, clínicas e hospitais, buscando o alívio das suas dores e não conseguindo obter senão conforto paliativo, passa a procurar todo tipo de auxílio e, com o tempo, acaba vindo a um centro espírita. No centro espírita, encontra um relativo conforto e minimização das dores, sofrimentos e perturbações. Junto com o tratamento, recebe também a notícia que é espírito eterno e que tem interesses espirituais a cuidar. Recebe ainda informação que sérios compromissos foram assumidos com a espiritualidade, com a reencarnação, comprometendo-se a auxiliar, a amparar, a ajudar os semelhantes, que é necessário se engajar no trabalho. Alguns fogem, apavorados, e continuam com a medicina convencional até desencarnarem, voltando ao mundo espiritual em piores condições do que estavam. Outros aceitam o convite para o trabalho e põem-se a serviço do bem, praticando a caridade espiritual, estudam e vão melhorando e progredindo. Pondo-se a serviço do bem, o médium cria o campo de força benéfico à sua volta, absorve os bons fluidos, trata ele mesmo e trata os espíritos que exercem pressão espiritual sobre ele, melhorando a própria mediunidade. O médium precisa encontrar no centro espírita, na sua diretoria, nos dirigentes de trabalhos e nos doutrinadores, o amparo e recurso necessário para resolver bem a sua situação. Tá certo, Sandra, só um minutinho. Vamos só Então, verificar aqui algumas situações, sim, rapidamente, viu? tudo bem. Aqui no início aqui da nossa apostila, né, Sim. o comentário sobre os trabalhos práticos mediúnicos, Uhum. que é uma das partes, né, aí, Sim. das atividades do centro espírita. Então, a prática do espiritismo, né, ela deve criar a oportunidade, é o que está sendo falado aqui para nós, né, para serem abrangidas e atingidas todas as atividades. Então, tem a parte do estudo, fala aí para nós, né, o estudo sistematizado, através de curso, de grupo de estudo, de seminário, de leituras, né, de obras espíritas, da frequência a um centro espírita para receber passes, para ouvir as preleções, né, evangélicas, as palestras, e também, lógico, a prática mediúnica, que é o nosso assunto de hoje, tá? Então, a prática do espiritismo envolve tudo isso. Certo. E, normalmente, né, o que acontece? Dependendo do centro espírita, se dá uma ênfase maior a uma ou outra atividade. Mas o ideal é que seja, assim, abrangente, né, a prática do espiritismo ela seja bem abrangente aí, com todas essas possibilidades. O intercâmbio espiritual, aí, utilizando a mediunidade, acontece com mediunidades bem preparadas ou mediunidades que não têm lá muito preparo. Isso é normal também. Tá? O ideal é que fosse só com mediunidades bem preparadas, mas isso nem sempre acontece. Tá certo? E
nós, com os trabalhos práticos mediúnicos, nós atingimos aí as finalidades, né? Nós estamos abordando aqui primeiro, que a Sandra leu para nós agora, a finalidade para os encarnados. E os encarnados, eles podem ser médiums ou não. Quando é médium, o médium aparece normalmente, né? Aparece no centro espírita ou pelo amor ou pela dor, tá? A gente sempre ouve isso, né, Sandra? É. Ou pelo amor ou pela dor, né? Normalmente é a dor que fustiga para que o sujeito vá. Né? Que bom que fosse só pelo amor, mas nem sempre, né? Geralmente, a maioria das vezes é pela dor, né? Que a gente fala. Ó, a regra geral é pela dor, tá falando aí, né? Então, assim, por que é pela dor? Porque tem a ver com o afloramento da mediunidade, tá? A pessoa vai no centro espírita porque ela está sentindo alguma coisa diferente, ou alguma dor, alguma doença, ou alguma perturbação muito grande, e ela normalmente já recorreu a vários locais, tá? Ela já foi já foi ao médico, fez os exames, normalmente não dá nada no exame, ou nada muito assim expressivo, né? Nada muito. Não consegue encontrar um diagnóstico lá na medicina direito. Aí a pessoa vai procurar na religião um alívio, até chegar no centro espírita, né? E no centro espírita ela chega geralmente numa situação assim de bastante sofrimento, viu? E conforme ela vai frequentando o centro espírita, participando das atividades, ela vai tendo um alívio, tá? Por quê? Porque a causa é uma causa espiritual, né? Então, assim, o que está sendo explicado para nós é isso aí. Então, conforme ela obtém um alívio, ela pode continuar lá no centro espírita ou não. É isso que nós vamos estar comentando hoje, tá? O ideal é que ela fique ali para continuar recebendo recursos, mas nem sempre isso acontece, né? Tá? É isso que a gente comentou, né? Que lá no centro espírita ela vai obter as informações a respeito da sua situação espiritual. E às vezes ela obtém informação de que ela assumiu compromissos, né, com a mediunidade. E pode ser que a pessoa ou fique lá ou nem fique mais, viu? Ela pode ficar até assustada, como falou aqui, né? Alguns fogem apavorados, né? Acontece isso mesmo, viu? Tá? Mas se ela ficar é muito bom, porque ela vai receber tratamento, ela vai acompanhando ali as orientações, pode se colocar a serviço do bem, e com a mediunidade mais equilibrada, ela vai entrar no quê? Vai criar à sua volta um campo de força benéfico, que a gente fala, né? E vai absorver bons fluidos, vai tratar os espíritos que estão ali pressionando, né? E vai melhorar a mediunidade. Então, ou seja, o médium ele vai se sentir muito bem, tá bom? Agora, quando a pessoa não é médium, é isso que a Sandra vai ler para nós agora. Pode ser, Sandra? A pessoa passa por perturbação espiritual que, após ser controlada, faz acessar a percepção de ação de espírito sobre a pessoa, cessando a dor, o sofrimento, a enfermidade. Estas são as pessoas que comparecem no centro espírita, recebem a ajuda e o tratamento e não mais retornam. Não é ingratidão, é que não precisam mais voltar, nem estão preparadas para frequentar um centro espírita. O centro espírita deve estar preparado e estruturado para prestar estes atendimentos e ser útil na obra de Deus e de Jesus, prestando atendimento e divulgando o espiritismo. É isso mesmo. Então, quando aqui fala que quando a pessoa não é médium, é assim, nesse sentido, a pessoa, ela não tem a mediunidade, digamos, aflorada, né? Não tem aquela mediunidade já consolidada, tá? Ela passa por uma perturbação espiritual. É o que está sendo falado aí para nós, tá? Perturbação espiritual, que depois que essa perturbação ela é controlada, faz cessar a percepção dos espíritos sobre a pessoa, tá? A pessoa não percebe mais os espíritos, tá? E com isso vai parar, né? A dor, o sofrimento, a doença, tá? Vai parar, certo? Então essas pessoas que comparecem assim, no centro espírita, quando recebem ajuda, pode ser que elas nem voltem mais, tá? Porque elas não sentem mais aquilo que elas
que as estavam incomodando, que as estavam fazendo sofrer. Aquele Então, mal-estar, né, Silvio? Por isso que é exatamente, tão comum vir gente, pessoas, e depois desaparecerem. Aí a gente não sabe nem o que aconteceu. Mas uhum, é o fato de terem melhorado e não precisar mais de ajuda no momento. exatamente. Né? A perturbação espiritual foi controlada, tá? Existem Uhum, maneiras, tá? No centro uhum, espírita tem essa possibilidade, lógico, né, de uhum, controle, e tem uhum, outras formas de controlar, viu? Inclusive a medicina, a nossa uhum, medicina, ela tem, assim, medicamentos, né, que possibilitam, uhum, eh, digamos, o controle, tá? uhum, Da perturbação espiritual. A pessoa fica, digamos assim, não consegue, tá? A pressão que os espíritos exercem na pessoa uhum, fica atenuada com uhum, medicação. A medicação, uhum, ela consegue deixar uhum, a pessoa afastada da perturbação espiritual, tá? sim. Da ação dos espíritos, viu? É, Certo? uhum. Bem, Verdade isso, viu? Ah, vamos seguir então agora o item 2. Agora vamos tratar, né, falar, né, uhum, finalidade para o desencarnado, tá bom? certo. A finalidade principal para o desencarnado é provocar o seu despertamento. São inúmeras as situações de perturbação, mas todas elas ligadas à maneira que o desencarnado viveu a última encarnação, como regra geral. Todos os espíritos encarnados e desencarnados possuem o corpo perispiritual, que é uma cópia perfeita, um sósia do corpo carnal. O que diferencia os corpos é que a matéria de um é carne e do outro a matéria é fluido. A grande maioria dos desencarnados, pensando ainda estar com o corpo carnal, após o desencarne, se aproximam e tentam conversar com as pessoas, e não recebendo qualquer resposta ou satisfação, entram em estado de intensa perturbação. Nos primeiros momentos, depois de algum tempo, se acostumam e passam a viver uma vida isolada e solitária, ignorando todos. Vive nesta situação durante anos até receber auxílio de mentor espiritual. Se tiver mérito, ou se aproxima de um médium e recebe as informações necessárias para o seu despertamento, ou acompanha o médium até o centro espírita onde é despertado. Outros desencarnam muito voltados aos interesses materiais, aos desregramentos morais, às maldades e às ruindades que praticaram e permanecem no mundo espiritual ensimesmados, criando um casulo mental, como campo mental, fruto do estado mental em que vivem, passando a viver isolado de tudo e de todos, no mundo à parte. Somente com medianeiros bem desenvolvidos e com trabalhos mediúnicos bem orientados, pode-se romper estas construções mentais, o estado mental e o campo mental, despertando o espírito. Outros sabem que estão desencarnados, têm plena consciência que estão no mundo espiritual, gostam de fazer o mal, fazem-no e não querem mudar de vida. Outros mais inteligentes são os senhores do mal organizado. Além de complexa, existirem muitas outras situações de perturbações, de intrincados problemas de obsessão complexa, de alienações mentais que acabam chegando a um centro espírita.
O centro espírita deve também estar preparado para atender a todos estes casos e naqueles que não podem intervir, que possam servir como um ponto de apoio para a ação da espiritualidade maior, cumprindo o ensino de Jesus que anunciou: na casa do Pai, todos seriam consolados. Isso, muito bem. Muito legal Vamos isso. retornar aqui um pouquinho no início desse item, Sim. a finalidade dos trabalhos práticos mediúnicos para o desencarnado. Uhum. O que a Sandra leu para nós aqui, agora, tem a ver com a situação, né, que os espíritos desencarnados estão lá no mundo espiritual, né? A situação Uhum. que eles estão, tá certo? Então, bom, primeiro, a finalidade para o desencarnado é provocar o despertamento dele, tá? Ou seja, ele vai tomar posse, né, dos conhecimentos do mundo espiritual, tomar conhecimento da sua situação no mundo espiritual, das leis de Deus, enfim, de como que realmente, da realidade dele lá no mundo espiritual, tá certo? Então, isso é o despertamento. Ótimo, excelente. Agora, quais são os estados de perturbação, as situações de perturbação que tem? É a questão aí daquele que pensa ainda estar com o corpo carnal após o desencarne, se aproximam e tentam conversar com as pessoas. Uhum. Não recebendo qualquer resposta ou satisfação, entra em perturbação, tá? Esse Certo. é um. Ó, outros, ó, que desencarnam muito voltados aos interesses materiais, aos desregramentos morais, às maldades, e eles vivem lá isolados, tá? Eles vivem, aqui o termo é ensimesmados e em Uhum. casulo mental, um campo Sim. mental, e eles vivem à parte, um mundo à parte, Uhum. tá? E nesses casos, somente médiuns muito bem desenvolvidos, tá? Uhum. Trabalhos bem orientados podem tratar esses espíritos, tá bom? Uhum. Mas ainda esses, eles estão voltados aí aos interesses materiais também, né? Uhum. E ficam nessa situação. Agora, tem outros que sabem que estão desencarnados. E eles têm plena consciência disso, tá? E gostam de fazer o mal e não querem mudar de vida. É uma outra situação, tá? Outros são mais inteligentes e são os senhores do mal organizado. Ou seja, Uhum. são aqueles que organizam lá todos os processos assim de obsessão, tá bom? Que Uhum. acontecem com as pessoas, tá certo? Então, você pode ver que existem aí, né, algumas situações. E essas são aqui as mais comuns, tá? Tá Uhum. sendo apontadas para nós aqui. Existem Sim. outras também, tá? Uhum. Uhum. Que a gente até, inclusive, já falou em outros momentos. Uhum. Então, para a gente ver como tem uma diversidade aí de situações, né, Uhum. de perturbação no mundo espiritual que envolvem aí os espíritos, né, e Uhum. fazem com que eles se liguem a nós e nos transmitam, né, todas as dificuldades aí que nós sentimos. Tá Sim, bom? sim. Uhum. É isso aí. Vamos Uhum. continuar, então? Vamos. Vamos falar do item 3, as doenças e as curas. As doenças e as curas. Algumas pessoas comparecem no centro espírita, participam do trabalho prático, mediúnico e recebem o benefício da cura das enfermidades que sofriam. O que ocorreu com essas pessoas? Ou as pessoas passavam por perturbação espiritual, ou são médiums. Quando são perturbadas espiritualmente, o afastamento da causa da perturbação faz a pessoa voltar à normalidade e a pessoa sara da perturbação espiritual e de todas as enfermidades, que na realidade são manifestações materiais no corpo carnal, de sua perturbação espiritual, mediunidade prematura. Quando são médiums, existe a mediunidade perturbada e a mediunidade compulsória. Quando a mediunidade perturbada é
E a pessoa sente dor ou doença refletida. A dor ou a doença não é enfermidade do médium. O médium somente sente a dor ou a doença que o espírito desencarnado sofre, registrando-a no seu corpo carnal. Afastado o espírito, afasta-se a dor ou a doença e a pessoa, médium, sara de imediato. Se houver resíduos malévolos no corpo carnal da pessoa, os seus efeitos permanecem 2 ou 3 dias. Depois desse tempo, a pessoa, médium, sara completamente. Quando é mediunidade compulsória, o tratamento é mais demorado, porque o alívio é obtido de imediato, mas a melhoria e a cura definitiva dependerá da melhoria moral, do esforço, da vontade, da decisão em querer aprender e praticar os ensinamentos de Jesus. Os médios compulsórios não conseguem viver normalmente sem estarem ligados aos interesses espirituais. Isso mesmo, Sandra. Então vamos repetir essa última frase que você leu, ó. Os Sim. médiuns compulsórios não conseguem viver normalmente sem estarem ligados aos interesses espirituais, certo? Então, quando a gente fala dos médiuns, que é esse item que está na tela agora aí, olha, quando são médiuns, né? Existe mediunidade que é perturbada e mediunidade compulsória. Sim, A mediunidade que é só perturbada, sim. né? E o que acontece? A pessoa, ela acaba sentindo aí uma dor ou doença refletida, ou seja, não é dela a dor e a doença, é o espírito que está perto dela e transmite isso para a pessoa, tá? Se é uma mediunidade, só mediunidade perturbada, conforme a gente afasta o espírito, a pessoa, lógico, vai sarar, tá? Ela vai sarar de imediato, a pessoa vai ter um alívio imediato do que está sentindo, certo? Pode ser que haja algum resíduo, tá? Fluidos, tal, mas isso então com mais alguns dias pode sumir tudo, tá? Sim. Então a pessoa sara. Por quê? Porque não é uma mediunidade definitiva, tá? É uma perturbação, é uma mediunidade perturbada apenas, certo? Agora, tem médiuns que tem lá a mediunidade que nós chamamos de compulsória. E essa mediunidade, ela está dizendo aí, um tratamento mais demorado, porque a pessoa obtém um alívio, mas a cura definitiva, enfim, a mediunidade ela vai se equilibrando aos poucos, né? Vai com o quê? Com a melhoria da situação da pessoa, ou seja, melhoria moral, esforço, vontade, decisão em querer aprender e praticar os ensinamentos de Jesus. Jesus trouxe os ensinamentos para nós para nos auxiliar para auxiliar a nossa melhoria individual, para que a gente possa ficar aí sim, imune à ação de vários espíritos que estão à nossa volta. Tudo bem? Então, por isso está falando aqui, ó, que os médiuns compulsórios não conseguem viver normalmente sem estarem ligados aos interesses espirituais, à obediência às leis de Deus, né? Obediência e respeito, né? E seguir verdadeiramente, né? As leis de Deus, tá bom? Certo. Entendi. Podemos seguir? Quando a doença for kármica, adquirida ou congênita, o tratamento é mais complexo e mais demorado. Quando a doença for fluídica, o tratamento é mais simples e a cura ocorre tratando-se o espírito, afastando-o e promovendo a dispersão dos fluidos malévolos. Em todos os casos, afastando-se os espíritos que acompanham as pessoas, a pessoa sente-se melhor e vai sendo tratada de sua dor, doença, sofrimento e perturbação. Isso, perfeito. A doença, quando for kármica,
ela pode ser, assim, adquirida ou congênita. O que quer dizer isso? A doença kármica é aquela que é efeito, que é uma consequência de alguma situação do passado, de uma encarnação passada. Sim. Então, a pessoa cometeu alguma agressão às leis de Deus no passado, ela encarna aqui e o mal que ela causou no outro, ela vai sentir no seu corpo. E isso normalmente gera uma doença kármica. Essa doença karma ela pode ser adquirida na encarnação, ou seja, ela pode aparecer no meio da encarnação, ou ela pode ser congênita, ou seja, a pessoa já encarna com ela lá, né, ainda quando ligou, né, o espírito ao ovo, né, que foi formado com a fecundação. Então, o espírito, quando está ligado ali, o ovo, ali no comecinho da encarnação, já pode ser instalada uma doença, né, e essa doença é a doença congênita. E, como está falando aí, o tratamento ele é mais complexo e mais demorado. Por quê? Porque envolve situações complexas na espiritualidade, né, que envolvem aí experiências da encarnação, de encarnações passadas. Certo? Tá? Agora, quando a doença for fluídica, ou seja, são fluidos que envolvem a pessoa, aí não, aí o tratamento é mais simples, mas em todos os casos aí, você fala, afastando-se os espíritos que acompanham a pessoa já se sente melhor, tá certo? Ela já vai sentindo um alívio e vai recebendo tratamento aí, né? Mais ou menos rápido, realmente dependendo aí da situação espiritual que tem, tá bom? Certo, Certo? certo. Podemos continuar? Anomalias Podemos. permanentes. Vamos. Anomalias permanentes. As anomalias permanentes do perispírito geram as enfermidades kármicas congênitas. Eventual intervenção no corpo carnal não interfere no perispírito. Assim, podem ser feitas operações e tratamentos no corpo carnal sem interferência no perispírito e não curam as anomalias no perispírito. Anomalias espirituais não curáveis por intervenções espirituais e, especialmente, por evolução espiritual. Assim, uma doença kármica corrigida poderá acarretar corpo carnal sadio, materialmente e perispírito enfermo da mesma anomalia que foi curada no corpo carnal. Anomalias traumáticas no corpo carnal não são registradas no perispírito, em uma reencarnação ou em curto tempo. Isso. Vamos só comentar brevemente também a questão das anomalias permanentes. Elas, estando lá registrada alguma anomalia no perispírito, como a gente falou, tem a ver com o quê? Com situações do pretérito, né? Situações Situações kármicas, né? Kármicas, que estão lá registradas no perispírito. Tem lá a questão, está lá instalada essa anomalia lá no perispírito, certo? E vão fazer o quê? Que apareçam no corpo de carne, no corpo, né, na matéria aqui, as enfermidades, as doenças kármicas congênitas, tá certo? Elas vão aparecer lá desde lá do início da encarnação mesmo, tá? São congênitas. E aí, o que acontece? Mesmo mexendo no corpo de carne, normalmente a gente não consegue interferir no perispírito, tá? Então você pode fazer operação, você pode operar o corpo de carne, pode fazer tratamento no corpo de carne, mas não consegue interferir no perispírito, tá? As anomalias do perispírito não são curadas dessa maneira. As anomalias espirituais, é o que está sendo falado aí para nós, ó. Anomalias espirituais são curáveis por intervenções espirituais. E especialmente por evolução espiritual, tá? Então a gente só consegue interferir no perispírito por meio de o quê?
de tratamento espiritual e também da evolução do espírito. O espírito precisa evoluir, precisa melhorar para melhorar o seu perispírito, tá certo? Uhum. Aí é o desejo do indivíduo melhorar para ir sanando essa limitação que ele tem pelas coisas ruins que ele tenha cometido. Isso é uma hipótese. E na congênita, ele traz a limitação no corpo físico, não é isso? Isso. Para Isso. que também o espírito possa crescer. Porque, muito embora o corpo físico não tenha a noção, o cérebro não tenha a noção, o espírito que está mais atrás sabe. Não seria isso? Sim. Isso. Aí é aquela limitação para o indivíduo não avançar, porque aí ele não pode. O corpo estando limitado. Seria uma prisão, pronto. Uhum. O encarceramento do espírito. Seria isso? Isso mesmo. Para as anomalias temporárias, Sandra. Anomalias temporárias. São provenientes de fluidos, aproximação de espíritos ou correntes mentais. Assim, podemos ter um corpo carnal sadio, com sintomas agudos de enfermidade, com perispírito sadio e com anomalia em processo de instalação no corpo espiritual e no corpo carnal. Seguimos? Sim. A anomalia temporária proveniente de fluidos é causado por fluidos malévolos, que, ao serem absorvidos pelo perispírito, interagem nos fluidos vitais, comprometendo-os, fazendo surgir anomalias no corpo carnal, correspondentes à ação dos fluidos vitais comprometidos do corpo perispiritual e corpo carnal. Esta anomalia é sanável, removendo-se os fluidos malévolos e regularizando os fluidos vitais comprometidos. A anomalia temporária, proveniente de aproximação de espírito, ocorre quando existe a aproximação de espírito portador de doença ou dor que o perispírito do espírito não é portador. Aí seria do encarnado, não é, Silvio? Sim. Que aí ele passa a sentir os sintomas, não é? Exatamente. São anomalias temporárias dependendo do espírito que está próximo da pessoa, né? Sim, sim. Uma forma de aproximação de espíritos é de perispírito para perispírito. E essa interligação permite a troca de fluidos em que o espírito absorve fluidos vitais sadios e cede fluidos doentios, que impregnam o perispírito da pessoa e, ao serem absorvidos como os fluidos, interagem e comprometem os fluidos vitais, fazendo surgir a dor ou doença no corpo carnal, semelhante à dor e doença do perispírito do espírito. Neste caso, o perispírito do espírito é portador da doença ou dor. Este processo é conhecido como dor ou doença refletida. Esta anomalia temporária é sanável com o afastamento do espírito e remoção dos fluidos malévolos, do perispírito da pessoa, dos fluidos malévolos que estão no perispírito da pessoa. Quando a aproximação do espírito é recente, a cura é imediata. Quando a presença do espírito é de longo tempo, a cura é mais demorada. A presença de ovoide mórbido por tempo prolongado fará surgir uma doença no corpo carnal, do mesmo tipo que o ovoide mórbido pode provocar.
dependendo da capacidade de maldade que o ovoide detém em si. Neste caso, o perispírito do espírito pode não ser portador de doença ou da dor que provoca na pessoa. Esta anomalia temporária é corrigida removendo-se os ovoides mórbidos através do amor e corrigindo a anomalia perispiritual ocasionada pela presença do ovoide. Perfeito. Vamos só verificar nessa questão aqui da anomalia temporária, né, por Sim. aproximação de espírito, né? Uhum. Está sendo falado assim que essa aproximação normalmente ela ocorre de perispírito para perispírito Sim. e que ocorre ali a troca de fluidos em que o espírito vai absorver fluidos vitais Uhum. sadios Uhum. do encarnado, né? É. Vai ceder para ele, né, para o Uhum. encarnado, Sim. fluidos doentios Sim. vão impregnar o perispírito da pessoa, né, do encarnado, Uhum. e ao serem absorvidos como fluidos, Uhum. eles vão interagir e vão comprometer, veja bem, hein, os Uhum. fluidos vitais. E aí vai surgir o quê? A Uhum. dor ou a doença no corpo carnal, tá? Então, Uhum. vai ser Sim. explicado aí como é que funciona essa questão de dor ou doença refletida, viu? Quer Uhum. dizer, é um espírito que se aproxima do encarnado e de perispírito para perispírito é feita, digamos, a permuta, né? É feita uma troca, tá? Dos Sim. fluidos, o encarnado vai ceder fluidos bons e o Uhum. desencarnado vai ceder fluidos doentios. E Uhum. isso vai fazer com que o encarnado adoeça. Vamos continuar, Sandra? Nosso... Vamos para a anomalia temporária proveniente de correntes mentais? Pois não. Correntes mentais emitidas por um espírito desencarnado, à distância, irão provocar, ao longo do tempo, as anomalias kármicas adquiridas. As doenças kármicas adquiridas são as doenças programadas que poderão surgir ao longo da encarnação, dependendo da forma de vida da pessoa. Pelo que se observa, até o momento, nem todas as correntes mentais provocam doenças kármicas adquiridas. Espíritos perseguidores ou dominadores emitem correntes mentais que não fazem surgir tais doenças. A experiência comprova que os espíritos desencarnados, impedidos pelas leis de Deus de se aproximarem das pessoas, por exemplo, espírito preso no umbral, conseguem provocar as doenças kármicas adquiridas. As doenças kármicas adquiridas são de várias espécies: câncer, distúrbios de vários matizes, disfunções, anomalias generalizadas. Esta anomalia é corrigida penetrando-se na corrente mental e projetando vibrações de amor, carinho e compreensão, juntamente com os recursos para envolver o emissor da corrente mental, levando-lhe o conforto, o carinho, compreensão e entendimento. Vibrações de amor que o aliviará momentaneamente, fazendo cessar a corrente mental. Enquanto o emissor estiver beneficiando-se desses recursos injetados, cessada a injeção de recursos, a corrente mental se restabelece. Os recursos injetados têm a capacidade de ir modificando, alternando, transformando o estado mental e a forma espiritual do emissor da corrente mental, até que ele fique em condições de receber tratamento diferenciado, quando será afastado do umbral pelos mentores espirituais e será submetido a novas formas de tratamento. Isto, muito bem. Então, vamos
está aqui um pouquinho na tela, a questão das anomalias temporárias provenientes de correntes mentais. Vejam bem, correntes mentais quer dizer, não, o espírito não é de perispírito para perispírito, tá assim? O espírito não estão próximos, né? Os espíritos não estão próximos fisicamente, mas estão assim à distância, tá certo? Então, um espírito à distância, ele consegue interferir em outro espírito por meio das correntes mentais e podem fazer gerar as chamadas anomalias kármicas adquiridas, ou seja, aquelas doenças que vão surgir ao longo da encarnação, dependendo aí da forma de vida da pessoa, tá? Então, pelo que se observa até hoje, nem todas as correntes mentais provocam as doenças kármicas adquiridas, tá certo? Mas as doenças kármicas adquiridas são provocadas pelas correntes mentais, certo? E de onde vêm essas correntes mentais? Elas vêm lá de espíritos que estão desencarnados e que normalmente estão lá no umbral, tá? Essas correntes mentais que vêm lá do umbral, de espíritos que estão lá no umbral, é que provocam as chamadas aí anomalias kármicas adquiridas, tá? Os espíritos que são perseguidores ou dominadores que estão por aqui, tá? Próximos de nós aqui, não têm esse poder, tá? De fazer gerar essas doenças kármicas, tá certo? As doenças kármicas, elas são provocadas por espíritos que estão lá no umbral. Essas doenças kármicas adquiridas. Valeu. Câncer, disfunções, anomalias generalizadas, tá? Ou seja, são aquelas disfunções orgânicas que são de difícil tratamento, tá? Porque elas envolvem normalmente as glândulas, causam distúrbios no corpo físico que são de difícil diagnóstico, viu? Tá? Por quê? Porque são provocadas realmente por correntes mentais que interferem no perispírito, causam anomalias no perispírito e que se refletem depois no corpo físico. Tudo, tá? Então, é bem mais complexo aí essa movimentação. E como é feita a correção disso? Tá? Está sendo falado aqui no finalzinho da leitura da Sandra. Ó. Essa anomalia é corrigida penetrando-se na corrente mental e projetando o quê? Vibrações de amor, carinho, compreensão, juntamente com recursos para envolver o emissor da corrente mental, né, o espírito, dando conforto, carinho, compreensão, entendimento, vibrações de amor que o aliviará momentaneamente, fazendo cessar a corrente mental, né, enquanto o emissor estiver beneficiando-se desses recursos que são injetados, tá? Então, esses recursos que são recursos espirituais, vejam bem, né? Tá vendo? São vibrações de amor, tá? Carinho e compreensão. Elas são injetados, essa energia, ela é injetada na corrente mental, que está sendo, né, transmitida, emanada pelo espírito, e essa injeção de recursos vai, digamos assim, atenuar, tá? Essa corrente mental, ela vai enfraquecer essa corrente mental, viu? Ela vai fazer com que o emissor lá receba todos esses recursos e ele se acalme, tá? Ou seja, a corrente mental vai perdendo força. Se parar essa injeção de recursos, a corrente mental, depois de um tempo, ela volta, viu? Ela vai se restabelecer. Mas, enquanto durar a injeção de recursos, vai mudando o estado mental do espírito, vai sendo tratado, tá bom? Ele vai recebendo um tratamento lá onde ele está, lá no umbral. E aí, numa outra oportunidade, né, mais para frente, vai ter uma continuidade de tratamento aí pelos mentores espirituais, enfim, vai ter outros tratamentos lá no mundo espiritual. Tá bom? Certo. É isso. Sandra, mais alguma coisa que você queira? Então, isso quer dizer para nós que nós podemos parar o nosso estudo por hoje, tá certo? Então, nós recomendamos aí a leitura, obviamente, né, desse material,
nesse item aqui, né, o desencarne e os fluidos vitais, Isso. esse assunto nessa apostila mesmo. O link está aqui, né, embaixo do vídeo. É só acessar o link que você consegue ler esse item na íntegra. E lembrando que nós já estudamos isso em outros momentos, tá? Em outras apostilas, em outros cursos também, tá bom? Então, vamos parar o nosso estudo por hoje. Nós agradecemos aí a atenção de todos, agradecemos aí por terem acompanhado aqui esse nosso estudo de hoje, e esperamos ter contribuído aí no entendimento desses assuntos, e lembramos que estamos aí à disposição para esclarecer as dúvidas, as questões que surgirem, tá? Nós temos aí um número de WhatsApp também, que aparece aqui na descrição do vídeo, é só fazerem aí o contato conosco. Tudo bem? Vamos ficando por aqui? Vamos nos preparando para encerrar o nosso estudo de hoje. Nós elevamos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo por mais essa oportunidade, agradecendo por todos os recursos benéficos que nos envolveram e também pela orientação dos irmãos mentores espirituais, instrutores espirituais que nos envolveram nessa oportunidade. Nós vamos formular a prece aqui de encerramento. Eu vou pedir para a Sandra fazer para nós. Pode ser, Sandra? Pode. Senhor, agradecemos mais este momento com a prece que tu nos ensinastes. Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e erros, mas nos livre e liberte de todo o mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, nós declaramos por encerrado o nosso estudo de hoje, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja.